que eu quero nessa noite, nesse primeiro culto que eu participo com os irmãos, trazer aqui uma palavra para nos despertar. Para nos despertar. Eu vou ler um texto, mas antes de eu ler o texto, eu quero dizer aos irmãos que nós somos crentes, somos salvos, alguns pastores, outros obreiros, cooperadores. De um modo geral, nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece comigo? Comigo acontece. Eu tenho certeza que acontece com todos os irmãos, com todas as irmãs. Nós vamos, irmãos, passar do dia a dia, nós vamos acostumando com as coisas. Nós vamos entrando numa rotina. Nós vamos entrando numa rotina. E falar bem o português, caro. Como crentes, nós vamos esfriando. Sabia disso? Nós vamos esfriando. Pelo menos comigo acontece isso. Nós vamos esfriando. E o próprio Senhor Jesus falou que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que acontece? Esfriará. O amor de muitos esfriará. Eu tenho certeza que você não é aquele crente que era quando você se converteu. Tem alguém aqui que está do mesmo jeitinho quando você se converteu? Não está. Eu vou ler um texto aqui, por isso que eu estou fazendo essa introdução, para os irmãos verem que esse texto aqui vai mostrar algumas lições para nós que Deus quis mostrar a um crente. Aliás, ele era mais que crente. Ele era profeta e ele era sacerdote. Aí você vai ver como Deus falou com ele. Então, vou pedir para os irmãos abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão. No livro de Jeremias. Abra sua Bíblia no Jeremias. No capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Só que nós vamos fazer uma mudança aqui. Lá dizendo assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Você não vai ler Jeremias. Eu quero que você leia teu nome. Combinado? Quem tem coragem? A palavra que veio a Jeremias, hoje ela veio para mim. Então nós não vamos ler Jeremias, porque Jeremias já morreu, já está aguardando a ressurreição. Então, lá diz assim: palavra do Senhor que veio a Edes. E você vai ler o teu nome aí a hora que chegar aí. Quem tem coragem? Amém? Então depois você não vai reclamar da palavra que veio, viu? Então vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Edes. Ué, só eu que falei? Não, nós não saímos daqui hoje, irmão. Você tem que falar o teu nome, porque a palavra veio para você. Vamos lá, 1, 2, 3. Palavra do Senhor que veio a Edes. Amém. Agora aguenta o resto. Vamos lá. Dispõe-te ou levanta-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor.
Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até o versículo 6. Podeis assentar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Vamos lá, para você entender esta mensagem, segundo o meu entendimento. Eu gosto de dizer assim, segundo o meu entendimento, porque às vezes alguém não concorda e você não é obrigado a concordar comigo. Então, segundo o meu entendimento, na tipologia bíblica, quem é o oleiro? É o Senhor. A casa do oleiro, eu colocaria aqui como o templo, a oficina de Deus. O barro na mão do oleiro no caso aqui, literalmente, era a casa de Israel, mas transladando para a teologia do Novo Testamento, o barro aqui é o povo, é a igreja, é eu e você. E a máquina que o oleiro fazia o barro, ele ficava pedalando, né? Tinha umas rodas. As rodas os meios que Deus usa para trabalhar a nossa vida, certo? E o oleiro também representa o ministério sacerdotal de cada um, porque todo crente ele é um sacerdote. Então, o oleiro, além de representar o Senhor, ele também, numa segunda instância, representa o teu ministério sacerdotal, o meu, aquilo que Deus usa para a gente servir, trabalhar em prol dos outros. Então vamos lá, nesse início de ano, eu quero tomar aqui essa palavra para trazer para nós algumas lições para nos despertar no ano de 2025. Então vamos lá, quem era Jeremias? Um profeta, e ele era sacerdote. Os irmãos lembram que eu falei no início aqui, que nós como crente, como profeta que somos, como sacerdote que somos, a tendência é que nós vamos acostumando. Vamos acostumando. Não vamos levando muito a sério às vezes as coisas. Era o caso de Jeremias. Jeremias profeta, Jeremias sacerdote. Aí Deus chega para ele, irmãos. Deus não disse assim, Jeremias vai no templo, vai orar. Deus não chegou para ele e disse assim, vai fazer uma campanha de oração. A palavra que veio a Jeremias foi para trazer algumas lições na vida de Jeremias, que ele estava como um crente acostumado. Jeremias estava precisando de uma renovação espiritual. E o Senhor chegou e disse para ele assim, Jeremias, desce. Irmãos, é a primeira lição que Deus quer trazer para mim nesta noite. A lição de um despertamento. Ele chega e diz assim, levanta-te e desce. Vamos falar dessa primeira aqui, ó. Deus manda ele levantar. Levanta-te. Me ajuda aí, irmão José, você que é um camarada inteligente. Você manda uma pessoa se levantar, por quê? Ele está onde? Está sentado. E quando você está sentado, o que nos ensina isso para nós, uma pessoa sentada? Está em descanso, está folgado, regalado, esplendidamente assentado. Então Deus está dizendo, Jeremias, você é profeta, você é sacerdote, mas você está acomodado, você tem que levantar. Tem outros textos, irmão, muito lindo, que eu não vou mencionar aqui, mas os irmãos conhecem mais do que eu. Várias vezes Deus se dirigiu a um outro profeta chamado Ezequiel, e o Senhor se dirigia a ele e dizia assim,
põe-te em pé, que eu falarei contigo. Então, irmãos, pega isso para você nessa noite. Nós lemos ali, palavra do Senhor que veio a quem? Palavra do Senhor que veio a mim, Edis. O Senhor diz assim: levanta-te. É a lição do despertamento. Irmãos, seja sincero aqui. Só levanta a mão mesmo se você achar que... Quem aqui, de membros desta igreja, que está precisando de um despertamento, levante a mão comigo que eu sou o primeiro. Quem está precisando? Se você está muito despertado, pode baixar a mão. Mas eu preciso de um despertamento. Então Deus está dizendo assim: Jeremias, é hora de sair do comodismo. Jeremias, é hora de deixar a preguiça de lado. É hora de dedicar mais. Jeremias, é hora de buscar mais a Deus. Jeremias, é hora de congregar mais, é hora de trabalhar mais, é hora de buscar mais. Irmãos, eu preciso de um despertamento. Você precisa de um despertamento? Então Deus está dizendo assim para você e para mim: levanta-te. Vamos confessar um pecado aqui? Só levanta a mão quem quer confessar. Quantas vezes você não vem no culto por causa da preguiça? Levanta a mão. Só uma irmã que levantou a mão. Vou perguntar de novo. Quantas vezes você deixa de vir no culto porque está com preguiça? Olha, ó. É verdade, irmão. Quantas vezes você falta no ensaio do grupo que você trabalha porque está um problema? Tem alguém que faz isso? Ninguém? Tem um texto na Bíblia que os irmãos também conhecem de cor e salteado. Se não me engano é Isaías 40 e 41 ou 31, não sei. Diz assim: os que esperam no Senhor voarão, né? Como as águias, renovarão as suas forças como as águias. Irmãos, nós temos que aprender esta lição da águia. É isso mesmo? Olha, ó. Como as águias. Diz os especialistas que a águia vai ficando velha. Vamos trazer para nós. O crente vai ficando velho. O que acontece com a águia quando ela vai ficando velha? Irmão Genês? O bico da águia vai crescendo um cascão lá e ela não consegue comer mais. Ela não consegue comer mais. E essa é a situação de muitos de nós, irmãos. Nós vamos ficando crente relaxado, nós vamos ficando crente preguiçoso, aí vai crescendo o nosso bico do orgulho, vai crescendo o nosso bico da vaidade, e daí nós vamos desprezando a comida do céu. Eu não preciso mais na igreja, que hoje quem vai pregar mesmo é o Abanir. Eu já sei, decoro o que ele vai falar. A terça-feira o pastor Ezra vai pregar. Eu já 33 anos, eu já sei tudo decor. Aí o irmão não vem comer, não vem se alimentar, e vai virando uma águia velha, e vai crescendo o bico, daí não come mais. E quando você não come mais, o que vai acontecer? Vai morrer de fome. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças como a águia. Então a águia voa o mais alto que ela pode, e ela vai numa rocha, e ela começa a bater o bico na rocha até quebrar tudo e cair. Daí começa a nascer um bico novo, força nova, e ela renova as suas forças. Também assim tem que ser com nós, irmãos. Vamos virando crente velho, que nem Jeremias, sacerdote velho, e vai se acostumando, e Deus chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, desce a casa do oleiro. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Então Deus traz a primeira lição para mim nesta noite. Eu, não vou dizer Jeremias. Se você quiser dizer comigo, diga assim: eu preciso de um despertamento.
O irmão que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque um despertamento. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque a renovação espiritual. Para isso, busque mais a Deus. Então essa é a primeira coisa que o Senhor fala comigo nessa noite, fala com você. Eu preciso de um despertamento. Levantar. Levantar é sair da preguiça, irmão. Sair do comodismo. Segunda coisa que Deus fala para mim e para você. Não é mais com Jeremias. Você precisa de humildade. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui é humilde e diga glória a Jesus? Quem aqui é humilde? Olha o que Deus diz para nós nessa noite. Desce a casa do oleiro. Aqui é a lição da humildade. Deus olhou Jeremias, sacerdote, profeta, e viu ele muito lá em cima. E Deus disse assim, eu quero te dar uma lição. Desce a casa do oleiro. Irmãos, eu não sei te explicar, mas geralmente a olaria ela lá embaixo, né, pastor? Perto do barro, na beira de algum riacho. Agora eu quero que você imagine como Jeremias descendo aqueles, não sei como é que fala, aqueles caminhos lá, e chega lá, ele vai descendo, irmão, segundo meu entendimento, até contrariado. Eu não sei o que estou indo fazendo. Deus me mandou ir ver homem lá mexer com barro. Eu sou profeta. Eu sou sacerdote, o meu negócio é templo. E Deus falou para ele, vai lá no barro. Às vezes, irmãos, acontece comigo e com você. Nós estamos muito em cima. Deus manda a gente descer a casa do oleiro. Tem coragem de dizer comigo? Diga assim, eu preciso ser humilde. Nós não temos tempo, irmão, mas se nós tivéssemos tempo, eu ia mostrar. Por exemplo, você já viu falar do Nabucodonosor? Rei da Babilônia? Ele estava no seu auge, no trono, ele achava que era o Deus. Pois bem, o Deus verdadeiro chegou para ele, fez ele descer do trono, porque ele estava muito grande. E ele foi comer o quê? Foi comer capim. Irmãos, vamos aprender essa lição. Vamos ser humildes. Vamos descer. Irmãos, eu não vou nem falar. Eu ia falar, mas não vou nem falar. Vocês viram falar de um homem chamado Saulo de Tarso? O homem estava lá em cima. Um dia ele encontrou com o Senhor no caminho de Damasco. Eu não sei se ele estava a cavalo, ou de jegue, ou de camelo, não sei. Eu sei que ele caiu do cavalo. Ele caiu da altura. Ele caiu do altar da religião. E Deus fez ele se humilhar. O Senhor falou, eu vou mostrar para você o quanto você vai sofrer por amor à causa, por amor ao meu nome. Então, quando a pessoa está lá em cima, irmão, se ele não quer descer, Deus derruba. Amém? Amém. Você quer descer ou quer que Deus te derruba? Você quer descer ou quer que Deus puxe o teu tapete? Então a segunda coisa que Deus está ensinando para nós nessa noite, para a igreja, para todos nós, a lição da humildade. Agora, irmão, se você observou esse texto, Deus fala, levanta e tal, e vai, e diz assim o Senhor, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu acho que o Jeremias pensou assim, certo, tem um pregador lá de renome para pregar só para mim. Eu estou indo lá e Deus preparou um pregador só para mim. Mas na realidade, não foi isso. Vamos lá. Primeiro, despertamento. Eu preciso de um despertamento neste ano. Você precisa? Segundo, eu preciso ser mais humilde. Jesus nos ensinou o exemplo de humildade. Agora, irmãos, tem a terceira coisa aqui importante. Deus falou, levanta e desce
Aí Jeremias diz assim, ó, versículo 3. Desci a casa do oleiro. Aqui nós temos uma grande lição para nós. Obediência. Presta atenção, ó. Despertamento, humildade e agora obediência. Desci. Irmão, pensa um sacerdote, um profeta indo para casa de um oleiro. Deixa eu falar uma coisa para todos nós aqui. Guarde isso. Na obediência está o segredo da prosperidade. Se formos obedientes, nós vamos prosperar. Todos aqueles que estão dispostos a obedecer a palavra de Deus vão prosperar, vão ser abençoados. O Saulo foi mudado para Paulo e Deus usou ele para ser, eu não gosto de usar esses termos aqui, mas vou usar, para ser um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, porque para Deus não tem maior, irmão, para Deus é tudo igual. Mas ele foi tremendamente usado por Deus, porque ele obedeceu a palavra do Senhor. Você está disposto a obedecer a palavra do Senhor? Amém? Então você vai ser abençoado. Quanto mais obedecermos, mais abençoado nós vamos ser. E em quarto lugar, Deus está dizendo assim, Jeremias, vai lá que você tem que aprender outra lição. Aí o Jeremias chegou lá, irmão. Jeremias chegou lá. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Eu acho interessante aqui, irmã Edith, que Jeremias chegou lá, não ouviu nenhuma voz, por enquanto. Ele olha assim, tem um homem lá. Como é que é o movimento lá, pastor, de fazer? Pedalando, e a roda gira, e o barro subindo, descendo, e amassando. E o Jeremias está, diz que profeta que sou eu, estou aqui olhando um homem mexendo com barro. Irmãos, eu quando falo para alguns pastores que eu cavo valeta, que eu amarro ferro, que eu carrego concreto nas costas, no carrinho, eles falam assim, desentope o banheiro, se suja de merda, tudo. Eles falam assim, não acredita, pastor. Porque tem pastor por aí, irmão, eles não põem, se eles veem um copo caído aqui no chão, eles não pegam, eles não limpam. Aqui não, aqui em casa não tem problema, estou falando aí no geral. Pastor por aí, irmão, que anda só na gravatinha o dia inteiro. Se estourar um cano de água, ele não tem coragem de ir lá fechar o registro. E Deus manda o Jeremias agora para ver um cara mexer com barro. Então Deus está ensinando para ele a quarta lição, para mim também. Ele vai lá e vê um homem trabalhando. O que você está vendo aí, gente? Estou vendo um homem trabalhando. Então, você tem que aprender a trabalhar. Eu te trouxe aqui para ensinar a lição do trabalho. Mexer com barro. Um dia chegou um pastor aqui, e eu estava aqui com uns irmãos, desentupindo uma fossa que nós tínhamos aqui. Mas, irmão, literalmente eu estava na merda. O pastor saiu desviado daqui. Ele saiu desviado, mas não seria o pastor presidente mexendo com merda. Desculpa, mas era mesmo, irmão, não era pão, era merda mesmo. E ele saiu escandalizado. Então Deus está ensinando para mim e para você que eu preciso levantar, despertamento, eu preciso descer, ser humilde, eu preciso ir à lição da obediência, descer lá embaixo, e eu preciso de ver esse homem trabalhando, mexendo com barro, eu preciso aprender e me dedicar mais ao trabalho. Irmãos, você precisa trabalhar mais. Trabalhe mais em prol da obra do Senhor. Entregue mais folhete. Convide mais alguém para vir ao culto. Fale de Jesus para alguém. Não precisa o pastor mandar, né? Porque tem gente que diz assim, o pastor não dá liberdade. O irmão está com toda a liberdade, irmão. Se você toda noite quiser ir visitar um vizinho, um amigo seu e falar de Jesus e trazer para a obra, para a igreja do Senhor, é trabalho. Quem já mexeu com barro aqui? Levanta a mão.
É poucos, né? Sujar as mãos. Se sujeitar ao trabalho. Irmão, quando você está aí ajoelhado, não sei aqui ou na casa, que você está lá clamando pela salvação das almas, quando você está lá jejuando, buscando em favor das almas, sabe o que é isso? É trabalho. Quando você está aqui cantando no coral, sabe o que é isso? É trabalho. Quando você está tocando aqui na banda, é trabalho. Quando você está cooperando na escola dominical, quando você está fazendo algo, é trabalho. Você está mexendo com o barro, você está se envolvendo e os olhos de Deus estão vendo e Ele só tem que dizer uma coisa: vou abençoar, vou ajudar, porque Ele está entregue sobre as rodas. Nós temos que nos entregar sobre as rodas. Então vamos repetindo aí. Olha o que Deus traz para mim. Primeiro, eu preciso me despertar. Segundo, eu preciso de humildade. Terceiro, eu preciso de trabalhar mais. E em quinto lugar, a outra lição, essa aqui ninguém quer, irmão. Veja lá, ó, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro estragou-se na mão dele, então ele jogou fora, pegou outro barro novo e começou a fazer como ele queria. Não? Ele não jogou fora? O que ele fez? Tornou a fazer. Qual a lição que nós temos aqui? Paciência. Eu aprendo aqui a lição da paciência. Quem é paciente aqui? Levanta a mão. Irmão, quem é paciente aqui? Espera aí. Nós falamos no início, quem é o oleiro? Quem que é o oleiro? Deus. O barro está onde? Na mão do oleiro. O vaso está quase prontinho, quase pronto para ir para secar, né? Para ir para forno, o vaso quebra. Mas ele não jogou fora. Irmão, sabe o que nós aprendemos aqui? A paciência de Deus comigo. A paciência de Deus com você. E uma coisa, irmãos, que... Quem aqui já se quebrou alguma vez? Vamos lá. Quem aqui já se quebrou alguma vez? Me levita tudo aqui. Levanta as mãos e os pés. Agora eu tenho uma coisa aqui que me alegra, irmãos. Às vezes que você se quebrou. Às vezes que eu me quebrei, eu estava na mão dele. E ele tem paciência com quem se quebra. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós... meu Deus, sei nem falar. Mas ele tem paciência. Irmãos, o que eu quero aprender aqui com você nessa noite... e pedir é que você também tenha paciência. Às vezes o vaso só trincou. O que você faz? Joga fora. Joga fora. Então vou lá, eu quero que você tenha paciência. Viu, pastor? Agora eu vou falar. É o seguinte, tem uns irmãos aí na igreja, irmão, que olha, o bicho é traia. E o senhor está tolerando essa gente. Paciência, irmão. Ele é traia, é vaso quebrado, é vaso trincado, mas está na mão do oleiro. O verdadeiro oleiro tem paciência. E eu quero pedir que você também tenha paciência com esse irmão, com esse vaso que está com defeito, que está trincado, que está rachado. Não queira jogar ele fora da igreja. A tendência nossa é jogar fora, irmão. Até hoje nós falamos na escola dominical, né? De pessoas que estão procurando a igreja pura.
Igreja santa. E a recomendação é nossa, assim, ó. Se você está procurando uma igreja pura, sem defeito, a hora que você achar, não entre lá que você vai estragar ela. Aleluia. Quem aqui tem paciência com os vasos trincados? Irmão, a hora que você detectar um vaso que está quebrando, que está trincado, põe o seu joelho no chão e começa a dizer assim: Senhor, alcança aquele meu irmão, alcança aquela minha irmã, com a tua graça. O Senhor é o bom oleiro, o Senhor amassa o barro de novo, o Senhor faz tudo novo. Eu que sou um traia e quero jogar tudo para fora da igreja, mas o Senhor é poderoso, é paciente para abençoar. Então, nós não temos paciência, irmão. Nós não temos paciência. E Deus está dizendo assim, ó, Jeremias, te trouxe aqui. Sim, senhor, eu estou aqui. O que você viu? Pois é, o homem estava fazendo o vaso ali, estragou, e ele está fazendo de novo. É isso que eu quero que você aprenda, a lição da paciência. Quantas vezes nós quebramos, irmãos? Quantas vezes nós erramos? Mas Deus não te jogou fora. Não. Ele amassa tudo de novo. Ele faz tudo de novo. E Ele faz tudo de novo. E Ele faz um vaso novo para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Eu me lembro aqui, irmãos, uma passagem da Bíblia, que o profeta de Deus foi até o Jordão cortar umas madeiras para aumentar a casa, aumentar o rancho. E tinha um moço, estava cortando a madeira. O que aconteceu? O machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu Senhor. Caiu a ferramenta na água e era emprestado. O que o profeta fez? Onde caiu? Caiu aqui. Acho que ele cortou um pau, né? Cortou um pedaço de pau, jogou lá, o machado subiu. Sabe o que é isso, irmão? Paciência. Quantas vezes, né? A nossa ferramenta quebra, cai, se acaba, ficamos só com o cabo na mão, né? E ainda tem um monte de gente para jogar pedra na gente, né? Como alguns dizem assim, isso aí já era. Isso aí já era. Mas o profeta, aquele que representa o Senhor Jesus, ele só pergunta: onde que caiu? Deus pergunta para você nessa noite, eu tenho paciência com você. Onde caiu o teu machado? Onde caiu o teu ministério? Conta para ele, e o Senhor vai restituir para a glória do nome do Senhor. O Senhor tem prazer em nos restituir o nosso trabalho, nosso ministério, nosso sacerdote, a nossa força. Aleluia. Para terminar, irmão, vamos recapitular? Palavra do Senhor que veio a mim. Não é a Jeremias, não. A mim. Palavra do Senhor que veio a Edson. Primeira coisa, despertamento. Levanta. Irmão, levanta essa bunda do sofá, vem para a igreja. Fica lá assistindo televisão. Vamos dar 0 de audiência para a Globo. Essa maldita que está recebendo dinheiro dos impostos do povo brasileiro, destruindo a família brasileira. O governo já destinou só no ano de 2023, 2024, não sei quantos bilhões para essa empresa, dinheiro teu e meu. Levanta do sofá e venha para a igreja. Segunda lição, humildade, desce. Terceira, obediência, desci. Agora é o Jeremias falando, desci. E quarto, trabalho. Ele vê um homem mexendo com barro. Quinto, paciência, o vaso quebra. E Jeremias está ali olhando a paciência daquele oleiro. Deus tem paciência comigo. E a última lição, simplicidade. Posso perguntar?
Quem é simples aqui? Quem é simples aqui? Ninguém quer ser simples. Pastor, onde está a lição da simplicidade aí? A simplicidade está aqui com o material que ele trabalhava. Qual que era o material que estava na mão do oleiro? Não era ouro? Não era prata? Não, barro. Barro. Deus trabalha com as coisas simples. Nós temos que aprender isso aqui, irmãos. Te coloca como barro na mão do Senhor. Eu quero ler um texto aqui. Vou pedir para colocar ali. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Acho que dá 3 versículos. 1 Coríntios 1, 26 e 29. Vamos ler? Está lá? Eu quero que toda a igreja leia junto comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Irmãos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Sabe o que é isso aqui? É a lição da paciência que Deus leva a Jeremias para ele aprender na casa do oleiro. Deus está trabalhando com coisas simples. E aqui o apóstolo Paulo recebe a revelação do Senhor e diz assim: aquilo que parece loucura, foi aquilo que Deus escolheu. Ele escolheu aquilo que é fraco, aquilo que não tem valor, que é vil, é desprezíveis. São essas coisas que Deus escolheu para confundir as que são. Irmão, você é um barro na mão do oleiro. Nós somos um pó, um barro na mão do Senhor. É por isso que o mundo não entende que o Senhor pega esse barro simples e faz dele um vaso de honra para a glória do seu nome, para servir na sua casa. É isso que Deus faz. Então nós temos que aprender simplicidade. Não sou um barro na mão do oleiro. Aí Deus pega esse barro e molda. E nós vemos então esses vasos na casa do Senhor. E faz com que esse culto chegue à presença do Senhor como um cheiro suave. O vaso é de barro, mas a excelência que está dentro dele vem do Senhor. É a glória do Senhor. E Deus faz isso para confundir as que são. Eu quero dar um testemunho aqui, irmão. Quando eu mudei aqui, esse pedacinho de vaso, de barro, teve obreiros aqui de Castro, que falou assim: onde se viu colocar um moleque aí para dirigir a igreja? Falaram. Colocaram um moleque para dirigir a igreja. Esse pastor não tem visão de Deus. Não foi um moleque, irmãos. Colocaram um pedaço de vaso, um pedaço de barro. Só que Deus me fez um vaso. E é o que Deus quer fazer com você. Olha aqui, ó. Deus escolheu aquilo que parece loucura. Deus escolheu aquilo que é fraco, aquilo que é vil, que é desprezível. Mas você está na casa do Senhor como um vaso. Te coloque na mão do Senhor para ser grandemente usado pelo Senhor. E neste ano que começa, eu deixo aqui essa palavra para você, para que eu e você tenham um despertamento. Coloque na mão do Senhor.
Acima de tudo, eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. O vaso quebrou, mas estava na mão do oleiro. O oleiro podia jogar fora, não podia, irmão Griseu? Podia jogar fora. Não, esse barro aqui tá. Ele podia jogar fora, não. Mas ele não jogou, ele apostou em você. O Senhor Jesus apostou em mim. Falou, vamos fazer de novo. E nós estamos aqui, irmãos, para a glória do Senhor. Porque o Senhor teve paciência comigo, teve paciência com você, o Senhor tem paciência conosco, e o Senhor está dizendo assim, olha, meu servo, minha serva, você também precisa de paciência. Fiquem de pé, nós vamos orar. Depois da oração,